Você se sente uma pessoa equilibrada financeiramente? Está satisfeito com isso? Eu sou Rafael Canova, psicólogo, e hoje nós vamos falar sobre padrões emocionais que interferem diretamente nas suas decisões na busca da sua realização financeira. Quando nós falamos de finanças e estado emocional, isso está ligado diretamente às nossas crenças, os nossos valores, os nossos princípios, vai muito além dos números, dos dígitos, a maneira como a gente recebe o dinheiro e como a gente aplica ele. Vai muito além da contagem das espécies financeiras que giram sob a sua mão. Nós estamos falando de estado emocional, como você lida com o dinheiro, como você lida com o propósito. Isso está ligado e diretamente interferindo a sua realidade pessoal, a sua realidade profissional, familiar e tudo aquilo que você está inserido. Desde o momento em que você nasceu até o momento que você vive nos dias atuais. Isso está ligado, por exemplo, às pessoas que tiveram um estado de trauma, de crença, de evolução num ambiente, por exemplo, tá? Um ambiente de escassez. É natural que quem veio de um ambiente mais escasso tenha mais privações financeiras, tenha medo de se arriscar mais em aplicações, em evoluções financeiras, e quem já cresceu num ambiente um pouco mais dinâmico e mais acentuado de organização financeira passa a ter uma instrução melhor de como lidar e aplicar essas finanças e como prosperar em cima disso. E através do reconhecimento das emoções sobre as finanças, nós entendemos como isso impacta diretamente o seu bem-estar emocional, a sua saúde psicológica e também relacionado a como você direciona o seu estilo de vida. Quando a gente fala desse assunto, nós entendemos diretamente, como eu falei, os endividamentos que você passa, o seu estresse financeiro, como você lida ou não, por exemplo, com os seus impulsos, quantas vezes você não foi lá e gastou, né, aquele dinheiro que você tinha, digamos, até então, um planejamento sobre ele, e tudo isso passa a interferir diretamente no seu estado emocional, no seu sentimento de capacidade ou de incapacidade de gerir as suas finanças. Isso também intervém nas suas relações dentro de casa, como você lida com as finanças e como você lida com o seu casamento, com o seu namoro, com os seus filhos, com o seu ambiente profissional, tudo aquilo que está interferido entre uma ou mais pessoas nesse gerenciamento financeiro. Quando você não lida de forma saudável com as suas finanças, não trabalhando a gestão dessas dívidas, desses impulsos, dessa carga de estresse financeiro, como eu citei agora há pouco, você passa a tratar, inclusive, isso como uma forma de transferir, de projetar toda aquela emoção, né, como que a gente pode dizer assim, é uma forma compensatória de você transferir e projetar sobre situações pontualmente prazerosas, só que é uma falsa sensação de prazer. E aí, naquele momento, você passa a ter a falsa sensação te preenchendo e posteriormente vem a insatisfação, o endividamento e tudo aquilo que naturalmente vai virando aquela bola de neve e se torna algo incontrolável. Felizmente, a gente pode falar da mudança desses comportamentos negativos, né? Trazendo alguns remedinhos para a mudança em hábitos mais saudáveis, hábitos mais conscientes e sustentáveis. Isso você vai fazendo pouco a pouco, dia a dia, hora a hora, gerando inclusive um sentimento de satisfação na mudança do pensar e do sentir diante desses hábitos mais negativos, dessas condições mais ruins, digamos assim, que te mantém preso dentro desse estilo de vida. E quando a gente fala isso, a gente pensa em estratégias simples, não são estratégias que você olha e fala assim, não vou dar conta. Você dá conta desde que você se coloque à disposição de praticá-las. Isso mostra também como anda a sua rotina, o seu dia a dia, como você tem realmente visto o seu trabalho, a maneira como você tem se esforçado para você conseguir as suas coisas, qual é o valor que você tem dado
para a sua pessoa naquilo que você tem feito, não só pelo fato do ter, que é a finança, mas pelo fato do ser. Quanto vale o seu tempo, quanto vale a sua hora, quanto vale o seu esforço, o seu conhecimento, e isso também está relacionado a um estado de saúde emocional positivamente falando. Porque se você olha isso de forma positiva, você tem um valor, e esse valor ele tem que ser satisfatório naquilo que você entende ser o seu eu. Tá? Pense bem sobre isso. Quando a gente fala dessas situações, a gente tem que pensar naquilo que é realista. Você tem trabalhado o seu orçamento dentro da sua realidade? Você ganha R$ 2.000 por mês? Você tem feito um planejamento orçamentário dentro dos seus R$ 2.000? Ou você tem feito em cima de R$ 3.000, R$ 4.000? Ah, não, eu ganho R$ 4.000, R$ 5.000, tenho gasto R$ 10.000. Aí já começa a ficar algo realmente assim, muito além, muito desordenado, desorganizado, e naturalmente isso não vai ter eficiência, a insatisfação, o endividamento vai ficar presente o tempo todo, e aí você vai ter somente aquilo que eu falei agora há pouco, né, a falsa sensação de prazer e não de fato uma vida próspera e saudável e, digamos assim, prazerosa para você olhar e chamar de isso é meu, isso de fato tem uma relação direta comigo. E aí, olhando para a sua realidade, primeiro aceite ela. A realidade que você tem hoje, você tem que aceitar. Não significa que você tem que viver nela o tempo todo. Mas aceite a condição que você tem, tá? A maneira como você vive hoje. Faça um planejamento de como você quer a sua vida dentro dos próximos 6 meses, 1 ano, 2 anos, que está relacionado diretamente a um período de curto prazo, curto, né? Porque até 2 anos é um entendimento de curto prazo, e a partir disso, 5, 10 anos é uma visão de longo prazo. Onde você quer estar e quais as condições que você quer ter nos próximos 2 anos, 5 anos, 10 anos. E aí você vai fazendo uma elaboração sobre isso, entendendo a sua realidade atual e entendendo a realidade que você quer estar daqui a um tempo. E aí você vai trabalhando, você vai aceitando suas condições. Então, se eu ganho 2, eu gasto 2. Se eu ganho 4, eu gasto 4. Na verdade, não é bem assim. Na verdade, a gente gasta menos, né? Se eu ganho 2, eu gasto 1,5, 1,200, 1,300. Se eu ganho 4, eu vou ganhar gastar 3,5, 3,600, sempre fazendo, inclusive, um famoso caixa de investimento, que aí entra num assunto mais específico. Mas pense sobre isso e, diante da condição que você tem, daquilo que você busca, seja uma pessoa muito grata à sua realidade, às condições, o nível de conhecimento e o nível de informação que você tem até o momento e como você vai trabalhar esse mecanismo, essa posição atual perante aquilo que você busca para o seu futuro. Seja uma pessoa resiliente com você mesmo, com as coisas que estão relacionadas à sua pessoa. Não adianta você ficar se culpando que até o exato momento você está sempre endividado, faz tudo errado, que você não tem nenhum tipo de equilíbrio e concentração com as suas finanças. Isso é válido para um olhar de projeção positiva, mas ficar se culpando e olhando para tudo isso que a gente está conversando e falando, não vou dar conta, não vai te ajudar em absolutamente nada. Até o exato momento da sua vida, você tem um estilo de vida, você reconhece, e é a partir daí, desse reconhecimento, desses padrões negativos, que você vai migrar para as propostas, vou colocar até no plural, de hábitos mais positivos, mais saudáveis. É algo que vai ser fácil no primeiro momento? É claro que não. É claro que não. A sua cabeça vai tentar te sabotar, acreditar exatamente nos padrões negativos que você vive até hoje. Porque são respostas rápidas, mas são respostas que não se sustentam. E aí você vai para o novo, que gera toda uma alternância, toda uma mudança, um deslocamento emocional, em formatar novamente o seu estilo de vida, a começar a desdenhar em cima de um propósito mais eficiente, mas que no primeiro momento pode parecer muito confuso. Arrisque-se, isso vai ser saudável para você de curto, médio e longo prazo. Eu já estive acompanhando pessoas que estão em situações financeiras bem complicadas, e a gente não está falando de situações monetárias exorbitantes, rotina, né? Pessoas em classes operárias, seja classe A, B, C, D, E, não importa, classe média, classe operária, classe alta, não importa a sua classe econômica, é a maneira como você lida com o seu dinheiro, entendendo como você aplica ele na sua evolução de vida. Então, pense bem sobre isso, permita-se um novo planejamento financeiro e a partir desse momento você vai entender que a sua crença, a maneira como você se enxerga, é como você está tratando o dinheiro. Nossa, Rafael, então significa que eu estou tratando o dinheiro
da maneira como eu me vejo, da forma mais errada, da forma mais negativa possível, da forma mais desordenada. Exato. A maneira como você está tratando o dinheiro é a maneira como você se trata, de uma maneira não, digamos, não positiva, de uma maneira não saudável. O dinheiro é só reflexo da maneira como você se enxerga. Pense sobre isso. Ao realizar todas essas propostas que aqui nós estamos colocando, nós vamos colocar à disposição uma vida mais saudável, uma vida mais gratificante, um olhar de mais compaixão, de mais entusiasmo. E é isso que eu estou colocando à disposição da sua pessoa. Te faço esse convite para você se desafiar nessa nova proposta, inclusive de organização e reorganização das suas emoções relacionadas às suas finanças. Pense sobre isso, dê uma chance para você ter uma vida mais saudável, mais prazerosa e, de fato, além de ver números financeiros à sua mão, seja negativos ou positivamente, você entender e qual é o sentido daquele resultado obtido no seu trabalho, no seu empenho e como você atribui ele à sua qualidade de vida. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, continue nos acompanhando aqui no canal, dê o seu like, compartilhe com as pessoas que você gosta, leve esse conteúdo para outras pessoas e deixe no comentário aqui mais sugestões para que nós possamos abordar diante desse assunto. Nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima!